de Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, em depois de Timóteo. Nesta Bíblia, a carta começa na página 305. Nós vamos ler, começando ainda nos últimos versos, os dois últimos versos do capítulo 1, e entraremos no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Dizem assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, vemos aqui uma importante carta de um grande valor,
apesar de pequena, que o apóstolo Paulo endereçou a Tito, é chamada uma carta pastoral, esta e as duas de Timóteo, porque ele dirige a anciãos mais novos, e ele já era Paulo velho nesta altura, e sabia que a sua carreira estava perto de terminar nesta terra, mas deixava homens com responsabilidade para darem continuidade no ministério, na administração e na, enfim, condução e supervisão da bendita obra de Deus. E Tito, assim como Timóteo, era bem mais jovem que Paulo, e o apóstolo o conhecia, a sua integridade, sua pureza, e pediu para ele ir na ilha de Creta, que se localiza ali no Mediterrâneo, onde já tinha igrejas, grupos cristãos, mas o povo, de um modo geral, era um povo muito duro de coração, um povo sem temor a Deus e de obras que não eram boas. Por isso, o apóstolo instruiu Tito e falou para ele: Tito, tu fala o que convém à sã doutrina. E começou a ensinar o jovem ancião como ensinar a igreja, como pregar. Às vezes alguém pode estranhar e dizer: mas como? A palavra é revelada, a palavra tem que ser no momento. É o Espírito Santo quem instrui. É verdade, irmãos, mas o mesmo Espírito Santo instruía o velho apóstolo a deixar escrito uma carta dizendo: Tito, para uma pessoa idosa, fala o que convém para ele se salvar, aquilo que está de acordo com a doutrina, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, que tenham caridade e andem na caridade, e que tenham paciência. Ora, irmão, esses conselhos são da parte de Deus e guiados pelo Espírito Santo, sem dúvida. E dizia para as velhas, as mulheres idosas, da mesma forma, para elas serem sérias, terem um viver salutar, como convém a uma mulher santa, que não sejam caluniadoras, que não sejam dadas ao vinho, que sejam mestras no bem, que sirvam de exemplo às suas noras e filhas, mulheres mais jovens, para elas também serem prudentes e ter exemplo. Para os moços, você deve pregar e ensinar que sejam moderados, porque o jovem tem um ímpeto, tem muita saúde,